Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dando continuidade àquela outra aula nossa sobre o perennialismo, hoje eu pretendo fazer um enfoque diferente. Naquela aula, eu comentei mais sobre a questão dessa falsa dicotomia entre esquerda e direita, e a influência que isso teve na vida das pessoas, e o fenômeno do perennialismo, e como é que esse fenômeno penetrou no Brasil, através de um discurso anti-esquerdista, anticomunista. Então hoje eu vou ser um pouco mais profundo, eu vou analisar a questão do ponto de vista da minha profissão, que é de historiador, e vou procurar, dentro do possível, tornar a coisa assim, bem compreensível para vocês. Então, quando eu faço essas aulas, geralmente eu tenho um esquema na minha cabeça, um modelo explicativo. Eu acho que esse modelo explicativo vai ser bastante razoável e vai ser suficiente para que vocês entendam uma série de coisas que parecem desconexas, mas que estão extremamente conectadas. Então, vocês acompanhem nessa folhinha, que eu chamei essa nossa aula hoje de New Age e Perennialismo, Atenaz demoníaca. Então, Atenaz, vocês sabem que é um instrumento, que era usado para arrancar prego, Então, você aperta, ele fecha, Então, é mais ou menos esse movimento que parece que é de oposição, São duas forças que parecem contrárias, mas que, na verdade, elas funcionam justamente para pegar um inimigo em comum. E nós sabemos que o inimigo em comum é sempre a Igreja Católica. Então, existe uma diversidade no mal. O mal é difuso, o mal é diverso, mas também existe uma unidade no mal, que é justamente aquele inimigo que o mal tem em comum. Então, nós vemos a ação do demônio por trás dessa história que eu vou contar para vocês aqui hoje. Então, para a gente entender tudo que eu vou falar aqui hoje, a gente vai partir de uma premissa que é fundamental, que é a noção de tempo. Então, como é próprio da profissão do historiador, eu me aprofundei bastante nisso, e vocês vão ver como é que isso é muito importante. Então, primeiramente falando a noção de tempo que o católico tem. Então, a noção de tempo que o católico tem é a noção mais clara, mais racional, mais evidente. Todo autor, quando vai compor uma história, ele tem que partir da seguinte premissa. Isso aí qualquer criança sabe quando está estudando, aprendendo a fazer texto, a compor texto, que toda história ela tem que ter um começo, ela tem que ter um desenvolvimento, ela tem que ter um meio e depois ela tem que ter um desfecho, ela tem que ter um fim. Então a noção de tempo católico é exatamente essa. Então nós pegamos a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é exatamente isso. Nós temos o livro do início, por isso chama Gênesis. Depois nós temos a consumação do Antigo Testamento na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente marca a história assim, antes de Cristo, depois de Cristo. E depois nós vamos ter a consumação dos séculos no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse encerra a história. Então a visão de história católica é uma visão que tem princípio, meio e fim. Então o livro do Apocalipse é justamente isso, esse desfecho da história que vai encerrar com o triunfo de Nosso Senhor através do Imaculado Coração de Maria. Então, isso é muito importante para a gente entender o que eu vou falar depois. Por quê? Porque se a história ela tem princípio, meio e fim, o princípio da história é justamente aquele que Deus determinou. Deus é o autor da história, não podemos esquecer disso, Essa é a ação da providência divina. Então, Deus é o desenhista da história. Ele é o autor da história. Se um autor qualquer medíocre, quando faz uma história com início, meio e fim, o que dirá Deus? Deus é o autor dos autores. Então, essa história ela já começa com uma guerra. Então, Deus estabelece uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher.
Então observem bem, Deus é que estabeleceu essa guerra. Essa guerra, ela vai ser uma constante na história. É uma guerra entre os filhos de Deus, que são aqueles que fazem a vontade de Deus, e os filhos dos homens, aqueles que querem fazer, a sua própria vontade. É uma guerra entre a cidade de Deus, como dizia Santo Agostinho, aqueles que amam a Deus ao ponto de desprezar a si mesmo, contra aqueles que amam a si mesmo a ponto de desprezar Deus. É uma luta entre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sinagoga de Satanás, a anti-igreja. E é uma luta também de nós mesmos contra a nossa própria natureza decaída. Então a vida do católico é uma vida de constante combate. Mas sempre pensando nesse combate no sentido da sua salvação eterna. Sempre pensando nessa vida como algo que tem um fim, que é a salvação eterna. O que eu vou explicar agora para vocês é uma outra concepção de tempo. E essa outra concepção de tempo, ela vai gerar uma oposição na história. Então pensem bem, o demônio, ele não quer que nós vivamos pensando no nosso fim último, que é a salvação da nossa alma. O demônio quer que, de alguma maneira, a gente fique preso a esse mundo. Porque ficando preso a esse mundo, evidentemente, a gente vai desprezando Deus, desprezando as coisas de Deus e caminhamos para a nossa condenação. Então o esquema, a gente pode analisar a história do ponto de vista católico mais ou menos como um arco. Então aqui nós temos, o início, é o livro do Gênesis. Aqui nós vamos ter a vinda de Nosso Senhor, Então por isso é que a gente coloca lá no calendário o ano 1, então aqui fica antes de Cristo e aqui depois de Cristo, Por que ano 1 o nascimento de Cristo? Porque Cristo divide a história, Antes de Cristo, depois de Cristo. A humanidade aqui era uma humanidade decaída e a humanidade a partir daqui vai ser uma humanidade redimida. Aqui sucede um período de estabilidade, que é a formação da cristandade. Geralmente a gente vê aí 1000 anos dessa estabilidade, que não foi perfeita, porque isso aqui é um mundo, nunca podemos esquecer disso. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, que uma das armas do inimigo é exatamente essa. Então a gente nunca pode esquecer, a Idade Média não foi perfeita. Ela teve, como todas as épocas, o homem tem uma natureza decaída. A diferença é que a sociedade estava estruturada de tal modo que ela tinha, por ordem, Deus. Então ela estava ordenada a Deus, pelo menos naquela parte ali onde se formou a cristandade. Depois vai seguir o período, revolução intensa, uma decadência intensa, até que nós vamos ter aqui o desfecho da história. É o fim da história que está descrito no Apocalipse. Então aqui nós temos o encerramento da história. É a vitória de Nosso Senhor. É a vitória da mulher, que esmaga a cabeça da serpente. Nossa Senhora. E aí nós temos o fim da história. Agora, os humanistas, lá do século XV, do início do século XVI, justamente, por isso que esse movimento chama humanismo, eles quiseram tirar de Deus essa primazia da história. Eles quiseram emancipar-se de Deus. Então, existe conflito no mundo, existe guerra no mundo, mas cabe ao homem estabelecer a paz. Eu já disse que a visão católica é que cabe ao homem combater, militar, lutar, mas a paz, quem vai estabelecer é o próprio Deus. É Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. Então os humanistas, eles começaram a embarcar nesse sonho, nessa utopia da paz.
Então aí nós temos aí, assinalei aí nesse esquema de aula, né, um personagem que é o Erasmo de Roterdã. Então o Cadu pode colocar aqui rapidamente, né, o nosso primeiro. Tá bom, esse aqui é o Erasmo de Roterdã. Ele escreve um livro em 1517, é uma data bastante significativa, né? O Erasmo de Roterdã, ele é, por assim dizer, né, aquele que vai influenciar todo este movimento de revolução que vai dar na chamada, né, Revolução Protestante. Então o Erasmo vai ter uma grande influência nisso, né? Ele vai escrever um livro chamado A Queixa da Paz. Pode acender a luz de novo, por gentileza? Pode tirar a imagem, Cadu. Então, esse é um livro interessante, porque aí é que ele vai conceber um ideal chamado irenismo, irenista, né? Esse aqui, irenismo. Ele vai considerar que, na realidade, o mundo realmente existe uma guerra no mundo. E ele vai considerar que essa guerra, fundamentalmente, é religiosa. Aí ele está certo, né? Até aí ele vai certo. Só que ele vai questionar, né, aquela ideia de guerra justa, desenvolvida na escolástica, né? Ele vai ser contrário à ideia de guerra justa. Ele vai dizer que toda guerra é injusta. Você vê que o Papa Francisco não inventa nada, né? O Papa Francisco repete essas coisas, né? Então, toda guerra é uma guerra injusta, né? Então ele vai fazer uma idolatria da paz. Então a paz como deusa, a paz como sábia, né? E a paz como rainha. Então veja bem que é bem o contrário de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a rainha da paz, né? Aqui nós vamos ter a paz rainha. E como se Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse vindo em nome da paz. Ou seja, essa paz, né, foi que mandou Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo seria um representante dessa paz. É claro que o Erasmo vai fazer tudo isso com uma linguagem muito dissimulada para não cair em condenação, né? Mas já está claro que o ideal dele é o quê? É fazer com que as guerras acabem. Como que as guerras vão acabar? Unindo todas as religiões, né? Unindo todas as religiões, fazendo uma espécie de religião global, uma religião universal, e aí sim a paz vai acontecer, né? A partir daí. Veja bem, o livro é de 1517, né? Bom, aí então entra o conceito de tempo, né, que eu mencionei para vocês. Então, o conceito de tempo católico, né, é uma história que tem início, meio e fim. E aí eles vão começar a pensar em termos históricos de uma maneira diferente. Então, nós vamos ter esse pessoal irenista, né, seguidores de Erasmo de Roterdã. Eles vão começar a conceber a história como história cíclica, como os pagãos faziam, né? Os pagãos, eles compreendiam a história de forma cíclica. Por quê? Porque na natureza tem um ciclo, né? Existe um ciclo na natureza, né? Tudo que nasce, vive, morre. A gente vê as estações do ano, né? A gente vê o dia, depois a noite. Então existe um ciclo na natureza. Então, baseado nisso, os antigos compreendiam também que o mundo em que vivemos também ele é composto de ciclos. Então a história, o tempo histórico seria cíclico, né? Então os seguidores de Erasmo, né, eles vão imaginar o tempo de forma cíclica, mas de forma evolutiva, como se o tempo fosse uma espécie de espiral, né, ascendente. Então nós temos um ciclo menor, depois um ciclo maior, depois um outro maior, outro maior. Aqui vai havendo um desenvolvimento da humanidade, né? Cada vez a humanidade vai alcançando níveis maiores de sabedoria,
de unidade. Finalmente, né, nós vamos ter uma humanidade perfeita, uma humanidade de paz, né? Então, no século XIX, né, essa ideia cíclica, né, ela vai ganhar bastante força entre justamente, né, os esoteristas da maçonaria. A maçonaria vai conceber exatamente assim, uma parte da maçonaria. Nós já vamos ver que tem uma outra parte da maçonaria, né, que é diferente disso. Então, entra nessa história uma personagem muito intrigante, né, uma russa, chamada Helena Petrovna Blavatsky. Então, o Cadu pode mostrar para nós aí, Matheus pode apagar a luz, e o Cadu vai mostrar para nós a imagem. Né? Deixa eu só apagar aqui. Então, tenham isso em mente, essa ideia de tempo cíclico, né, evolutivo. Bom, deixa aí, Cadu, só um minutinho. Então, aqui, né, é o símbolo da Sociedade Teosófica. A Madame Blavatsky, ela vai fundar essa Sociedade Teosófica lá em Nova York, junto com o Coronel Walcott. A data aí, nessa folhinha que eu dei para vocês, está errada, né? É 1875, né? Ela vai fundar em Nova York a Sociedade Teosófica. Mas eu acho interessante mostrar para vocês aqui, né, toda a simbologia que nós temos aqui, né? Então aqui nós temos a estrela de Renfan, né, que os sionistas usaram, né, na bandeira de Israel para dizer que é a estrela de Davi. Na realidade é um símbolo de ocultismo, né? Aqui representa macho e fêmea, né? Este símbolo aqui é um símbolo egípcio, né? Não é uma cruz, né? É um símbolo egípcio que representava, né, aquele retorno dos mortos, né? Aqui nós temos o Ouroboros. Isso aqui representa essa ideia cíclica. Então é a serpente que está engolindo a sua própria cauda. Então este símbolo é um símbolo, né, claramente, notadamente satânico, né? E representa a ideia de tempo cíclico. Muito bem? E aqui nós temos um símbolo muito interessante, né? Que é justamente, né, esse símbolo foi usado pelo Partido Nazista, tornou-se muito famoso, né? Na realidade é um símbolo hindu, né? Pode passar adiante, Cadu. Peraí, só um minutinho, tem uma coisa interessante, pode voltar só um pouquinho, Cadu. Então, ela vai fundar, né, o chamado Parlamento das Religiões, né, em 1875, e observa a frase que é o lema da Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Então, isso aqui é aquele ideal, né, de estabelecer a paz no mundo a partir de uma unidade das religiões, chamada fraternidade universal. Pode passar, Cadu. Aqui nós temos, né, a Madame Blavatsky, né? É um personagem que a gente não precisa dizer muita coisa, né? A gente observando, né? Tem várias fotos dela, né? Ela depois vai ficar muito obesa, né? De modo que ela não conseguia nem andar, tinham que carregar ela numa espécie de esquife com roda, né? Ela estava muito pesada, né? É interessante, né, que ela morre, a data da morte dela, né, é exatamente a data do fim, o dia e o mês, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não tenho aqui a data de cabeça, mas depois os senhores podem pesquisar aí, né? Então, essa Madame Blavatsky, né, ela vai ser assim, ela que vai dar origem, naquilo que a gente conhece hoje como ONU, Organização das Nações Unidas. Não é por coincidência que a Sociedade Teosófica, né, ela foi fundada em Nova York, né? Então nós vamos ver que há uma sequência dessa ideia, né, de tempo cíclico, evolucionista, progressista, né, até atingir a paz universal e a fraternidade universal, né? Então nós vamos ver que tem uma sequência nisso daí. Vamos lá, vamos seguir adiante, Cadu. Olha, esse aqui é o nome de uma revista que ela publicava, né? O nome da revista, Lúcifer, né? É uma revista, né, teosófica, né? Teosófico seria sabedoria divina, sabedoria divina. Aqui não se usa a palavra Deus,
é sempre a palavra divindade. Né? Eu já expliquei na aula anterior que ele sempre faz uma distinção entre divindade e Deus. Né? Então, olha, o nome da revista já diz muita coisa para nós. Né? Na realidade, a Sociedade Teosófica ela é luciferina. Eles têm a Lúcifer como um anjo da luz, né? Que traz esta luz para a humanidade e por isso foi castigado. Né? Então ele sacrificou-se pela humanidade. Lúcifer seria assim, né? O verdadeiro cordeiro. Na verdade ele é representado mais como um bode, né? Mais como um bode, o Bafomé. Né? Então vamos seguir adiante, Cadu. Essa daqui é que vai dar sequência, né? A Madame Blavatsky morre no fim do século XIX, e aí quem vai dar sequência a essa obra dela, né, de construção desse parlamento das religiões, vai ser essa senhora inglesa chamada Anne Besant. Né? A Anne Besant, ela também é uma das formadoras, né, disso que a gente conhece hoje como feminismo. Ela vai ser uma defensora do controle de natalidade e das práticas abortistas. Né? Então, ela era inglesa nessa época, né? A Índia era uma colônia inglesa e todo esse ocultismo, né, hindu, nós vamos ver que a raiz, né, ela vem dessa coisa hinduísta, né, metempsicose, ciclos, né, tem sempre lá a raiz na Índia. Então, ela vai para a Índia e lá vai trabalhar ativamente, né, para a independência da Índia. E vai sempre trabalhar nessas causas que hoje a gente conhece muito bem, né? As chamadas causas feministas. Tá certo? Então vamos seguir adiante, Cadu. Então só para dizer a vocês, né, que isso que a gente entende, né, como comunismo, né, de forma alguma é contrário à sociedade teosófica, de forma alguma é contrário à ONU, tá? De forma alguma é contrário a essa visão cíclica evolucionista, de forma alguma. Né? O comunismo, na época, né, em que acontece a Revolução Russa, ele não era nem conhecido com essa perspectiva, né? Era mais chamado bolchevismo. Né? Então ele vai ter lá uma origem também na cabala mística, né, que é o misticismo judeu, né? E vai ter uma origem também no movimento eslavófilo. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Né? Pode seguir, cada um. Então, tudo isso aqui está acontecendo no mesmo período. Primeira Guerra Mundial, né? 1917, Revolução Russa, né? E aí nós temos essa figura aqui, né? Que é Alice Bailey. Então, a Alice Bailey, ela tem uma importância muito grande. Até agora nós falamos de 3 mulheres, hein? Né? Blavatsky, a Anne Besant e a Alice Bailey. Né? Ela vai ter uma importância muito grande para a formação da ONU. Né? Lógico que a ideia fundamental por trás da ONU não é a união dos povos, é a unidade das religiões. Isso que era o objetivo desde o princípio. Né? Só que eles não conseguem, então eles vão criar a Liga das Nações. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, então eles vão criar a Liga das Nações. Né? Então o que ocorre? Havia, paralelamente a isso, já um movimento, né, protestante que já visava exatamente fazer uma unidade das religiões. É chamado movimento pancristão. Esse movimento pancristão, ele foi condenado veementemente pelo Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animus. Né? Então hoje é muito comum, né, falar em cristianismo como se os protestantes fossem cristãos. Né? Não é verdade, não é verdade. Né? E a Igreja Católica, ela nessa encíclica Mortalium Animus, o Papa Pio XI, ele condena essas uniões com seitas protestantes. Né? Não se pode de maneira nenhuma favorecer esse tipo de coisa. Então entendam que para fazer essa unidade das religiões, da fraternidade universal, a Igreja Católica era uma barreira. Não dava para fazer, porque a Igreja Católica, né, ela segurava ali, não. A Igreja Católica era firme em seus princípios e não aceitava isso. Então, a Anne Besant, a Alice Bailey, ela vai fundar uma revista, né,
Essa revista hoje é um dos principais órgãos da ONU, de publicações da ONU. Essa revista chamava Lucifer Trust, significa, né, confiança em Lúcifer, né? Depois ela vai mudar o nome, claro, porque estava evidente demais, né? A natureza da coisa, ela vai mudar o nome para Lucis Trust. Põe a imagem aqui. Tá aí, a Lucis Trust. Mas o símbolo dela também já tem algo de bastante estranho, né? Nós sempre vamos ver, né, o círculo, que representa, né, justamente isso, né? Essa visão cíclica de história, né? E o triângulo, que a gente já conhece, né? Maçônico, né? E essa coisa truncada aqui, né? Eu não saberia dizer o que é, né? Não saberia dizer a simbologia que tem por trás, né? Mas se quiserem pesquisar depois, né, sobre Lucis Trust e ver os vínculos que isso tem com a ONU, né? Então, devagarzinho nós vamos chegando ao Concílio Vaticano II. É isso que eu quero que vocês compreendam. Então vamos seguir adiante, Cadu. Então, aqui um ponto importantíssimo, né? Eu disse agora há pouco que a Igreja Católica era uma barreira para esse projeto, né? Como é que vai ter a paz no mundo, né, se não se tem a paz entre as religiões? Porque tem uma religião que diz que ela é verdadeira, que diz que ela é a única que tem a verdade. Isso não se pode aceitar. Lembra do lema lá da Sociedade Teosófica: não existe religião maior do que a verdade. É o que dizia Madame Blavatsky. Mas, no entanto, existia, né, a Igreja Católica, né, portadora da verdade. Então, como era impossível fazer a destruição da Igreja Católica, a ideia então passa a ser, de alguma maneira, tentar convencer a Igreja de que ela precisa abandonar um pouco essa ideia, que já não é mais compatível com o mundo moderno, essa ideia de que é a única religião que tem a verdade, né? E qual é o problema disso daí? O problema disso daí é que a Igreja Católica, ela afirmava que Deus se encarnou, se fez homem, então a pessoa divina assumiu a natureza humana, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este senhor aqui era um rabino de Livorno, na Itália. Ele vai escrever um livro, né, chamado Israel e a Humanidade. Não tem tradução em português, né, mas tem em francês. Para quem lê francês, excelente procurar ler isso daí, porque isso vai esclarecer muita coisa. Ele vai elaborar um projeto que, na realidade, né, é um projeto mais antigo, que já tinha sido pensado por um chamado filósofo, né, judeu do século XIII, né, do finalzinho da Idade Média ali, né, quase contemporâneo a São Tomás, se não me engano, chamado Maimônides. Então, o Maimônides, né, ele tinha pensado justamente, né, nessa ideia de fraternidade universal. Então, ele pensou nessa fraternidade universal seguindo o Talmud. Então, de acordo com o Talmud, é possível uma religião universal para a humanidade, né, fora do judaísmo. Essa religião teria que se chamar noéismo, a religião de Noé. Então, essa fraternidade universal, na realidade, ela vai ser exatamente, né, a consecução de um projeto noéista. Não é por acaso que a maçonaria, num dos graus da maçonaria, Cavaleiro Noakita, né, a função da maçonaria é justamente promover essa fraternidade universal, o promover a religião de Noé, o noéismo. Então, como é que pode promover a religião de Noé com a Igreja Católica? Então, o Elias Ben Amozeg, ele vai propor que se vá tirando do católico gradativamente a ideia. São três ideias fundamentais que precisavam ser erradicadas do catolicismo. A primeira, a divindade de Nosso Senhor. Então, Jesus Cristo não pode ser ensinado como Deus, mas como um homem sábio, E não pode, se Jesus Cristo não é Deus, também o conceito de Santíssima Trindade, né, vai por água abaixo, porque a única religião que Deus é unitrino é a religião católica. Como é que vai ter unidade com as outras religiões, né? E a ideia de sacerdócio, né? Porque como a religião católica é a religião verdadeira, né, toda religião necessita de ato sacrificial. Toda religião que necessita de ato sacrificial, ela necessita de um sacerdote.
Então, a única religião que possui sacerdócio, de fato, é a religião católica. Então, precisa eliminar também a noção de sacerdócio católico, né? Então, esse projeto do Elias Ben-Amozeg é do século XIX, né? Ele vai seguindo adiante nos meios modernistas. Os modernistas já estavam de pleno acordo com isso, né? Então, vamos seguindo adiante, Cadu. Mais um. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Segunda Guerra Mundial termina na Europa, né, em maio de 1945, já um pouco antes do fim, né, da guerra no Pacífico, porque a guerra vai permanecer no Pacífico entre Japão e Estados Unidos, né? Ela vai terminar lá para agosto com aquela coisa horrorosa que foi o bombardeio atômico, né, em Nagasaki e Hiroshima. Então já se tinha feito, né, todo, né, o projeto para o julgamento, né, dos alemães, que é chamado julgamento de Nuremberg, né? Então, esse julgamento de Nuremberg vai colocar toda a culpabilidade, né, da guerra no povo alemão. E, como consequência disso, né, vai surgindo a ideia, aí novamente, aquela ideia que não deu certo, da Liga das Religiões, né, que tinha sido formada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ela vai retornar agora, e agora vai dar certo com a criação da ONU. Então a ONU vai ser criada, né, em 1948. Mas aqui são três coisas muito interessantes: criação da ONU, criação do Estado de Israel, né, e aí esse encontro aqui. Esse encontro chama Conferência de Silsberg. Essa Conferência de Silsberg se deu na Suíça, né? Então foi nessa Conferência de Silsberg que participaram aqui os pan-cristãos, né, e altas eminências também da hierarquia católica, que já estavam convencidos de que Jesus Cristo não era Deus, né? De que a velha história modernista, né? De que existe a história e existe a fé, né? Então existe o Cristo da história e o Cristo da fé. O Cristo da história era um homem comum, né, que simplesmente tinha bons ensinamentos, né? Então na igreja tinha um monte de pessoas do alto escalão que já compartilhavam dessas ideias, né? E muito mais depois do julgamento de Nuremberg, né? Então, qual era a função desse congresso, dessa reunião? Primeiro, com relação à questão, né, do Holocausto. Então, este senhor que nós temos aqui, né, vocês podem ver aqui, eu comprei a canetinha aqui, aí ele lá, tá vendo? Chama-se Julius Isaac, né? Ele teve vários encontros com o Ângelo Roncalli, né, à época, né, era o núncio apostólico em Paris, né, e então eles eram muito amigos, né. O Julius Isaac era um historiador profundamente, né, imbuído dessa causa judaica, horrorizado, né, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a perseguição dos nazistas aos judeus, essa coisa toda. Então ele vai se convencer de que, na realidade, né, tudo isso aconteceu por culpa da Igreja Católica, né? A Igreja Católica teria sido ela a causadora de todo esse desastre, né, da perseguição nazista aos judeus. Por quê? Porque a Igreja Católica, a doutrina da Igreja, o Novo Testamento, né, ensinava, né, que os judeus eram responsáveis pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, portanto, esse tipo de ensinamento tinha feito com que surgisse entre o povo europeu um sentimento, né, racista, antissemita contra o povo judeu. E, né, durante séculos isso foi se acumulando até explodir na Segunda Guerra Mundial. Então era culpa da Igreja Católica e por isso a Igreja Católica precisava rever sua doutrina, rever seus dogmas. Então nessa conferência aqui, inclusive Jacques Maritain foi convidado e ele ia de bom grado, né? Ele não foi, não sei qual foi a causa, mas mandou um representante, né? E nessa conferência ficou decidido então 10 pontos que a igreja deveria mudar sua doutrina. São chamados 10 pontos Silsberg. Isso é de conhecimento público, né? Depois os senhores podem verificar na internet, os 10 pontos Silsberg. Então aqui em 1948 que nós estamos falando, né? Aqui nós vamos ter a gênese desse movimento que vai terminar no Concílio Vaticano II. Então, tudo isso, né,
para fazer com que a igreja mude sua doutrina naquilo que impede, né, a unidade das religiões e, né, supostamente impede finalmente a paz no mundo, a paz entre os povos, né? Então a Igreja Católica passou a ser assim, a grande inimiga, né, desse projeto de paz no mundo, né? Então aqui nessa reunião eles praticamente decidem, né, o que vai ser feito. Então pode passar um pouquinho, Cadu? Aqui nós temos o Júlio Isaac e o Ângelo Roncalli, né? Porque o Júlio Isaac primeiramente vai procurar o Papa Pio XII, né? Ele vai procurar o Papa Pio XII e justamente propondo aquilo que foi acordado em Salisbury, esses 10 pontos, e imediatamente o Papa Pio XII vai rejeitar. Então ele vai ficar numa situação muito desconfortável, mas vai esperar o momento adequado, né? O momento adequado era a morte de Pio XII e a eleição de Ângelo Roncalli, que já era amigo dele já desde a época de Paris, né? Então aqui tem um livro muito interessante, depois os senhores quiserem ler, né? Que conta essa história do Júlio Isaac, né? E como é que os judeus converteram a Igreja Católica, né? É mais ou menos isso, né? O Concílio Vaticano II. Pode passar, Cadu. Então aí nós temos a declaração Nostra Aetate, né? Que é a consumação desse projeto da unidade das religiões, né? Então observa aqui que nós temos um símbolo muito interessante, né? Aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é uma pomba e ela tem um ramo no bico, tá vendo? Isso aqui representa a religião de Noé. É a pombinha que Noé soltou lá na arca e que volta com o raminho no bico. Então isso aqui representa, né, a religião de Noé. Está aqui, Declaração Nostra Aetate. Depois leiam a Declaração Nostra Aetate e vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. Pode seguir adiante. 1968 é fundada a comunidade Santo Egídio, né? Essa comunidade Santo Egídio foi fundada por um senhor chamado André Riccardi, né? E o André Riccardi foi aquele promotor do evento de Assis, em 1986, né? Foi ele que organizou aquilo tudo, né? Que é mais ou menos a consumação desse projeto, né? Depois também tem um livro de Daniel Leroux, né? Pedro, tu me amas, aconselho a leitura, né? Porque ali vai mostrando vários trechos, pronunciamentos que vai mostrando como é que a igreja desde o concílio ela vai caminhando para esse projeto, né, da ONU, que eu já disse aqui desde o princípio, né, que começa lá com Erasmo de Roterdã, mas ele tem um fundo luciferino, né, com a Blavatsky, e daí vai se consumando, né. É triste ter que dizer essas coisas, mas é a realidade que nós estamos vivendo, né. Então a comunidade de Santo Egídio, vocês vejam novamente o símbolo deles, né. Está aqui o arco-íris e a pombinha novamente com o ramo no bico. Não é coincidência, gente. Pode seguir, Cadu. Aqui o encontro em Madrid, olha lá, ó, Paz Sem Fronteiras, 17 de setembro de 2019. Novamente, a pombinha com o ramo no bico. Pode seguir, Cadu. Aqui é o documento Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Está aqui novamente a pombinha com o ramo no bico. Pode seguir, Cadu. Isso aqui é muito engraçado porque veja como são as coisas, né? Depois eu vou explicar isso melhor quando falar da outra vertente, né? Eu estou falando de uma vertente, mas tem a outra também, né? Isso daqui, eles fizeram, né? O presidente Gorbachev, que foi, né, era comunista, ele que fez a abertura, né, do sistema comunista na União Soviética, né? A reforma, né, chamada Perestroika e Glasnost, se não me engano, né? E que vai resultar no fim, né, da cortina de ferro, né, que é simbolizada pela derrubada do Muro de Berlim, 1990, 1989, 1990, né? Então, assim, né, passa a ser visto como promotor da paz. Então, nós temos aí 3 figuras que são importantes nesse movimento, nesse processo aí. O Gorbachev, o João Paulo II, o Papa João Paulo II, né, e o presidente Reagan. Depois nós vamos falar disso de novo, tá? Então, por isso aqui no Rio de Janeiro vai ter, em 1992, a ECO 92. Então, a coisa vai se transmutando, né?
numa espécie de ecologismo. Então nós temos, né, um desenvolvimento, né, desse projeto da ONU que passa pelo comunismo. Do comunismo ele vai chegar, né, àquela ideia de métodos contraceptivos, amor livre, né, o movimento hippie, né, o Woodstock, a Revolução Estudantil da Sorbonne, em 1968, é proibido proibir, né? Tudo isso é o mesmo movimento, é o mesmo movimento. Então a coisa vai se transmutando até chegar num ecologismo. Então agora a coisa, né, é o planeta, né? Então veja bem, João Paulo II tem aquela encíclica Divino Redemptoris, eu acho, que ele diz que, né, a encarnação de Cristo também foi a encarnação na humanidade. Deus se encarnou na humanidade toda. E o Papa Francisco vai estender isso na encíclica Laudato Si, e ele vai dizer que Deus se encarnou na Mãe Terra, né? Então nós temos a encarnação divina no planeta, né? Então eles vão escrever, olha bem, isso aqui não é do tempo do Papa Francisco, isso aqui é do tempo de João Paulo II. Eles vão escrever em 2000 a Carta da Terra. Então a Carta da Terra, para quem já leu aquela carta do chefe Seattle, né? Seattle é o chefe indígena, né, do século XIX, e faz uma carta para o presidente norte-americano, né? É muito citada pelos ecologistas, né? É aquela ideia, né, indígena, panteísta, né, de que tudo está conectado. Todos nós estamos ligados, né, uns com os outros, né, porque no final das contas todos nós somos um só. A Terra é um organismo vivo, né? E nós estamos todos interconectados, né? Então, esta carta aqui, a Carta da Terra, tinha que ter também uma Arca da Aliança, né? Então eles fizeram a Arca da Paz para guardar esse documento sagrado, né? Documento sagrado que representa essa coisa panteísta, né? Então, pode seguir, Cadu. Aqui nós temos, né, o Maurice Strong e o Gorbachev, que foram os autores da Carta da Terra. Se não me engano, tem a participação do Frei Boff aí também, né? Do Leonardo Boff, acho que ele contribuiu também com algum, acho que o Hans King também contribuiu também para a consecução desse projeto aí a Carta da Terra. A Terra é que é sagrada, né? É um panteísmo, né? Pode seguir, Cadu. Aí nós vamos chegar nisso daí, né? Vamos chegar no sino da Amazônia e vamos chegar na Pachamama, né? A Pachamama, a Mãe Terra, né? Dentro da Basílica de São Pedro. Dentro da Basílica de São Pedro. Então, pode seguir, Cadu. Para que vocês entendam como é que o comunismo ele está ligado a essas coisas, alguém consegue dizer quem que é esse cidadão aqui? Sujeito muito maduro. Quem? Um sujeito muito maduro. Esse aqui é o Nicolás Maduro, presidente lá da Venezuela. Esse aqui é o Satya Sai Baba, é um guru, né, da nova era. Aí vocês vão ver a relação, e por que chama nova era esse negócio, né? A relação que isso tem com o comunismo, com uma série de movimentos, né? Porque é uma coisa muito difusa, porque são vários movimentos que estão interconectados, entendeu? Então pode seguir adiante, Cadu. Aqui nós vamos chegar finalmente, né, nessa questão da nova era. Então lembre-se que eu falei com vocês que a nova era, né, ela é um nome que é até certo ponto, né, recente, né? Na juventude dos anos 60 usava muito, chamada Era de Aquário, né? Então, como é que isso era visto? Eu não falei para vocês que eles têm uma visão cíclica de história, né, mas uma visão evolutiva de história. Então, primeiro ciclo de Áries, ciclo do Cordeiro, né? Segundo ciclo, chamado Era de Peixes, época do cristianismo. Então, como eles são evolucionistas, um ciclo ele supera o outro, não há retorno mais. E o que vai superando a Era de Peixes, que é a Era do cristianismo, é a Era de Aquário, entendeu? Então, essas pessoas aqui do final dos anos 60, né, os hippies, né, eles celebravam exatamente isso, o início da Era de Aquário, ou seja, o fim do cristianismo.
A era de Aquário seria o quê? Seria a paz universal e a religião universal, a religião do amor. É mais ou menos como dizia Joaquim de Fiore, né? Que dizia que primeiro veio a igreja do Pai, Antigo Testamento, depois a igreja do Filho, o Novo Testamento, e depois a igreja do Espírito Santo, que é a igreja do amor. É a igreja do Concílio Vaticano II, né? É a igreja do amor, né? É da misericórdia e do amor, né? Tá tudo dentro desse espírito aqui, né? New Age, a nova era, a era de Aquário. Então aqui, ó, paz, é amor, eu vi Deus e ela é negra, paz é poder, faça amor, não faça guerra. Olha que coisa, guerra contra guerra. Bom, pode passar, Cadu. Então, isso aqui é o símbolo de Aquário, né? Tá o homem jogando, despejando água, né? Você representa o símbolo de Aquário. Agora vamos pensar o seguinte. 2012 foi lançado um filme muito interessante chamado, né? 2012, o nome do filme era esse, né? Que dizia que o mundo estava acabando em 2012, né? Então não sei se os senhores lembram que nessa época de 2012 aí foi uma... todo mundo estava falando, o mundo vai acabar. Por quê? Porque o calendário maia, né? O povo maia, que era aquele povo lá que vivia, né, ali naquela altura ali da América Central, Península de Yucatán, né, Guatemala, eles tinham essa visão de tempo cíclico também. Os povos pagãos geralmente eram assim, eles baseavam, né, a sua religião na natureza, eram panteístas, então se a natureza é cíclica, né, então o universo é cíclico, então tudo é cíclico, né. Então os maias diziam, né, 2012 é fim de um ciclo e vai ter o início de outro ciclo. Então para eles aqui era justamente isso que estava representando 2012, né? Era o fim da era de peixes, né? E o início da era de Aquário. Então estávamos começando, né, com a era de Aquário, né? Então vocês vão lembrar, isso que eu vou mostrar aqui, vocês vão lembrando, né? Cadu, pode passar aqui. Então aqui nós temos o padre Fábio de Mello fazendo Vocês lembram dessa história do desafio do balde? Virou uma moda entre os famosos, né? O desafio do balde, né? Nessa época aí, virou uma espécie de febre. E é claro que eles usavam essa história do desafio do balde, né? Com o pretexto de que isso era para arrecadar fundos para uma campanha, né? Para combater uma doença X aí que ninguém nem fala mais dela, né? Mas o que simboliza, né, esse desafio do balde? Simboliza exatamente essa entrada na era de Aquário, né? Isso aqui é uma espécie de um ritual de um novo batismo, né? O começo de uma nova era. Se fosse só o padre Fábio de Mello, a gente não estranharia muito. Mas vamos ver quem mais que fez isso aí. Aqui nós temos o Bill Gates fazendo a mesma coisa, né? Pode seguir, Cadu. Aqui nós temos o Zuckerberg, que é o dono do Facebook, fazendo a mesma coisa. Aqui nós temos, né, o George Bush fazendo a mesma coisa. Então, quando você vê essas figuras fazendo esse mesmo gesto, a gente percebe que tem alguma coisa que está muito, né, muito estranho. Então, isso aqui, né, é esse movimento cíclico de evolução. Nós entramos na era de Aquário e nós agora vamos caminhar para essa fraternidade universal. Daí por que o Papa Francisco vem justamente nessa época, entendeu? 2013, justamente na mesma época. Vocês vão ver que está tudo relacionado com a mesma época. Então vamos seguir, Cadu? Aí, a Ana Maria Braga. Aí todos os famosos fizeram isso daí. Né? Todos os famosos fizeram isso daí. Pode seguir, Cadu. Bom, agora então, vamos falar agora do outro lado, né? Que o demônio é assim, né? O demônio, ele ataca de dois lados, tá certo? Ele não ataca de um lado só. Enquanto nós estamos aí, né, preocupados em combater o modernismo, o progressismo, a nova era, o inimigo avança de uma outra maneira. Ele avança de uma outra forma, que está enganando muita gente. Tem enganado muita gente, está enganando muita gente, e se a gente não enxergar isso, vai continuar assim. Tá? Então esse aqui é o Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche,
Ele escreveu vários livros, é um filósofo, né? Filósofo entre aspas, né? Porque ele está mais para doidão do que para filósofo, né? E ele morreu doido mesmo, né? Doido, varrido. Se vocês verem as fotos do Nietzsche, né? Pouco antes de morrer, você vê que é um homem que parece que está uma casca só. Parece que não tem mais alma, não tem mais nada ali, entendeu? Uma loucura. Geralmente os inimigos de Deus terminam assim, né? Terminam dessa maneira. Então o Nietzsche era inimigo de Deus, né? Declarado. Ele dizia que ele era o homem que tinha matado Deus. Eu matei Deus, né? Então ele escreveu um livro chamado A Gaia Ciência, né? A Gaia Ciência. Nesse livro ele vai expor, né? Uma ideia que na realidade não é uma novidade, né? Mas ele vai colocar isso em termos filosóficos, vamos dizer assim, né? Que é a ideia da eterna recorrência. Então, eu vou contar para vocês aqui um filme, que vocês entenderem bem essa coisa da eterna recorrência. É um filme chamado Feitiço do Tempo. É uma comédia, não sei se vocês já assistiram, né? Então, esse filme é feito em cima dessa ideia de eterna recorrência. Já contei para Dom João, né? Que o filme é engraçado. Mas é claro que as pessoas que assistem o filme não percebem, né, a mensagem que o filme está passando, né? Então, é um repórter que vai fazer a cobertura de um evento que está acontecendo numa cidade do interior. Nessa cidade do interior acontece todo ano um evento que para eles é importantíssimo, chamado, né, o Dia da Marmota. Para esse repórter não podia ter uma coisa pior, né, do que fazer a cobertura de um evento tão ridículo como o Dia da Marmota. Então ficava a cidade toda, né, ali no buraco, da onde saía a marmota, esperando, porque se a marmota saísse do buraco, significaria que eles não teriam um inverno tão rigoroso, né? Então era uma festa na cidade e tal. Se a marmota ficasse da toca, não tinha festa, não tinha nada. Então ia o prefeito, ia todo mundo lá para poder, né, o Dia da Marmota. Ele vai fazer a cobertura disso, mas ele não está interessado na marmota, ele está interessado na moça, né, repórter da equipe jornalística, né, que é rival da equipe dele, né? Mais ou menos isso, se não me engano, né? E aí ele faz a cobertura do Dia da Marmota, aquela coisa, um dia chatíssimo para ele, né? Aí chega cansado, no final do dia dorme. No outro dia ele acorda, aí percebe que a mesma pessoa que ele tinha encontrado, assim que ele tinha acordado no Dia da Marmota, encontrou ele de novo, falou a mesma coisa. Depois ele encontrou outra pessoa que falou a mesma coisa. Aí quando ele olhou lá fora, uma festa, todo mundo foi festejando, ele falou, olha, mas o que é isso? O feriado não era ontem? Que dia que é hoje? Aí perguntou lá para o porteiro falou, o Dia da Marmota. Ele falou, Dia da Marmota não foi ontem? Não, é hoje o Dia da Marmota. Aí ele falou, será que eu estou ficando maluco? Aí, Dia da Marmota, tudo de novo. Aí quando ele chega cansado, dorme, acorda, novamente o Dia da Marmota. Aí passa uma semana no mesmo Dia da Marmota, aí não aguenta mais e se mata. Aí acorda de novo no Dia da Marmota. Aí se mata de novo, Dia da Marmota de novo. Ele se matou de todas as maneiras que vocês possam imaginar e ele estava sempre no Dia da Marmota. Então ele ficou preso, né? Então ele decide fazer o seguinte, né? Bom, já que eu não posso fazer mais nada, então vou aproveitar, né, o Dia da Marmota. Esse dia vai sempre se repetir, então vou conquistar a mulher que eu quero. Aí então ele começa a se aproximar dela e vai sabendo as coisas que ela gosta, aí descobre que ela gosta de música, né? Ele não sabia nada de música, mas como o Dia da Marmota sempre se repete, então ele vai começar a estudar música. Aí o Dia da Marmota sempre se repetindo, ele vai virar um pianista. Então todo dia ele está conhecendo ela de novo, está se apresentando de novo. Só que cada dia que ele conhece ela de novo, ele se apresenta com uma outra habilidade, com uma coisa que ela gosta, entendeu? Então, a ideia da eterna recorrência é exatamente isso, para dizer que nós estamos presos nisso, né? Todo o universo, tudo que acontece, vai voltar a acontecer de novo. Então, vocês observem que aqui a ideia cíclica, ela é o contrário, né, da ideia cíclica evolucionista. Aqui a coisa vai e volta, entendeu? Ela vai e volta. Tá dando para entender? Isso aqui vai ter uma influência e uma importância muito grande porque a gente vai falar a seguir. Então, vocês entendam isso aí. Nós temos aqui, então, duas ideias de tempo cíclico, né, que as duas são opostas à ideia católica. Uma é um ciclo de evolução, é uma espiral ascendente, uma era superando a outra. Essa daqui é um ciclo de retorno. Ela vai e retorna. Tá dando para entender isso? Muito bem. Então vamos seguir adiante, Cadu.
Então aqui nós temos a sociedade Thule, né? Sociedade Thule. Aqui essa história da sociedade Thule é muito interessante, é bom que vocês guardem bem isso daí, né? A sociedade Thule, ela foi fundada exatamente na Alemanha, né? E é ela que vai dar origem ao Partido Nazista. Ela vai dar origem ao Partido Nazista. Vamos observar o símbolo, né? Novamente nós temos aqui, né? Este símbolo, o ciclo, né? Só que esse símbolo aqui na sociedade Thule representa justamente isso, né? Ida e volta. Por isso que os nazistas vão usar esse símbolo aí. Para os nazistas era exatamente isso, né? A ideia de um retorno. Assim também vai ser no fascismo, a ideia de um retorno, tá bom? Então vamos seguir, Cadu. Aqui é o fundador da sociedade Thule, o nome dele era Barão Sibotendorf, né? Esse Barão Sibotendorf é uma figura muito estranha, mas observem bem, eu vou falar algumas coisas dele aqui e é bom que vocês lembrem do que eu disse naquela outra aula passada. Na época do Barão Sibotendorf não existia a Turquia, né? Existia o Império, né, Turco-Otomano. A Turquia vai surgir depois como consequência do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Ataturk, né, que vai ser lá o cara que vai fundar a Turquia. Então, havia, né, um laço muito estreito entre a Alemanha, né, e o Império Turco-Otomano, porque a ideia era construir uma ferrovia, né, que fosse de Berlim a Bagdá, né? Então, o Sibotendorf, ele vai, muito jovem, né, muito cedo, ele vai lá para Istambul, e vocês sabem que Istambul, vamos dizer assim, né, é a cidade onde se originou aquela sociedade secreta chamada Rosa Cruz, né? A Rosa Cruz, ela é anterior à maçonaria, né? A Rosa Cruz, ela vem junto com a Revolução Protestante, né? Só que os Rosa Cruz, eles vão fazer o quê? Eles vão, né, se esconder mais, né? Eles vão fazer sua sede em Istambul, né? Então vai ter todo um misticismo nisso daí, né? O Sibotendorf, né, ele vai fazer parte dessa sociedade secreta, Rosa Cruz, né? É uma sociedade tipicamente protestante, como também a maçonaria, não há, né? Depois ele vai ser iniciado na maçonaria, né, por um casal de judeus, e depois ele vai se converter ao islamismo e ao islamismo sufi. Observa que tem uma semelhança com um certo personagem que eu falei na aula passada, né? E aí depois é que ele vai, de retorno à Alemanha, fundar essa sociedade Thule, né? A sociedade Thule. A sociedade Thule, ela é que vai fundar o Partido Nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Hitler não foi o fundador do partido, né? Ele filiou-se ao partido e depois ele assume a liderança do partido. Então vamos seguir adiante, Cadu. Então aqui nós temos o símbolo do nazismo. Olha lá, novamente a ideia de ciclo, né? E a suástica, né? É o martelo que gira. É assim que o Hitler chamava, né? Isso daqui é a cruz gamada, né? A cruz retorcida, né? Que ela representa esse movimento cíclico da história de retorno, de avanço e retorno da história, né? Pode seguir, Cadu. A mesma ideia nós vamos ver no fascismo, né? Porque qual era a ideia que a sociedade Thule tinha? A sociedade Thule, ela tinha uma ideia de retorno, né? Para eles, veja bem o que eu vou dizer, o mundo moderno, ele era inimigo. Então eles têm como inimigo principal o mundo moderno. Por quê? Porque eles têm uma ideia de que deve se retornar, né? De alguma maneira, deve se retornar a um ciclo de ouro, a idade de ouro. Para eles, para a sociedade Thule, isso se deu numa civilização chamada Hiperbórea. Então, Thule era uma ilha, né? A localização dela, de acordo com o que eles dizem, poderia ser ali mais ou menos onde é a Groenlândia, né? E essa ilha seria a capital dessa grande civilização, né? A civilização iboriana, iboriana, Hiperbórea, né? Chamada Hiperbórea. Eles acreditavam firmemente nisso. E eles acreditavam, né, que os judeus, né, eram justamente inimigos por essa razão, porque os judeus eram os formadores do mundo moderno.
Então, eles tinham que retornar, né? Então, aqui era uma ideia de retorno a um mundo pré-cristão. Então, por isso é que o Hitler vai ter essa obsessão com os arianos, com a raça pura, né? Porque para eles, né, o mundo de ouro era um mundo pré-cristão, era o mundo dos arianos, da civilização greco-romana. Então, era isso que ele queria. Ele queria um retorno ao mundo greco-romano. O Mussolini, a mesma coisa. O Mussolini queria um retorno exatamente ao mundo, né, do Império Romano. Né? Então é o mundo pagão, o mundo pré-cristão. Né? Por isso que os nazistas eles eram anticristãos. Né? Assim como Nietzsche, eles tinham a concepção errada, né, de que o cristianismo ele simplesmente era uma seita do judaísmo. Só que eles não compreendiam, né, porque com essa visão protestante, né, que moldou toda a Alemanha, né, de que o judaísmo talmúdico, né, ele não é uma continuidade do judaísmo, né, bíblico. Na realidade é uma ruptura, é uma nova religião criada pelos fariseus. Para eles não, para eles era uma continuidade, uma coisa ruim, né, e da qual tinha vindo o cristianismo, entendeu? Então, para eles o cristianismo, né, ele é de aquela visão do Nietzsche, né, era a religião dos escravos, a religião dos fracos, né, e a religião dos greco-romanos era a religião dos senhores, né. Então, por isso é que tinha que retornar para esse tempo aí. Por isso eles são inimigos da modernidade. E então, um personagem muito importante nessa história aí vai ser esse aqui. Pode passar, Cadu. Então, isso aqui é importante também para vocês entenderem, né? Agora aqui a gente vai entrar na questão do perennialismo, né? Propriamente dito, né? Então, vamos entender o que é o perennialismo. Eu vou precisar acompanhar com vocês aqui a apostila, esse esquema de aula. Eu pediria para acender a luz, só para eu poder enxergar aqui também. Então vamos lá, né? Então, nós estamos aqui na página 2, tá? Então, perennialismo, aí localizaram? Perennialismo? Sim. Então veja bem, qual é a ideia do perennialismo? O perennialismo também tem uma ideia cíclica de tempo, só que não é como a nova era, é uma ideia de cíclica de retorno. Então, é uma ideia cíclica, né? Que é o contrário disso aqui. Isso aqui é uma espiral ascendente, a deles, né? Eles não são evolucionistas, eles são involucionistas. Para eles, a coisa começa assim e vai ficando ruim, vai diminuindo com o tempo, entendeu? Tá entendendo? Por isso é que eles são contra o mundo moderno. Para eles, o mundo moderno é a decadência, né, de ciclo, tá certo? Então, um ciclo desse, para eles, dura 65 mil anos. Eles chamam de Manvatara, ciclo de Manvatara, né? O ciclo de Manvatara, ele tem 4 idades ou 4 eras. Então, a primeira era é Satya Yuga, também chamada de Idade de Ouro. Nessa era de Satya Yuga, os homens eles eram puramente espirituais, eles estavam diretamente ligados à divindade. O homem fazia parte da divindade. Aí entra na segunda era, né, que é chamada Treta Yuga, ou Idade de Prata. Então essa daí é a época da queda do homem. Aí eles falam assim, né, como diz lá a Bíblia, né, a queda do homem, o pecado original, né? Só que eles não tratam como pecado original, eles falam que é a queda do homem. Queda do homem por quê? Porque o homem, a partir desse ciclo, olha, ele sai da Idade de Ouro, entra na Idade de Prata, né, e ele vai perdendo contato com a divindade, né? Ele vai perdendo contato com a divindade a tal ponto que é necessário que se explique, né, esse contato que o homem tinha com a divindade antes. Esse era o papel de Adão. Então, para eles, Adão foi o primeiro sacerdote, né? Era Adão que ia, né, trazendo a noção de que o homem tem uma divindade interior que o homem estava perdendo, né? Então, nessa segunda era, né, a era de prata, né, o homem ainda conserva muito de espiritual, mas ele vai se carnalizando, né? Então depois tem a terceira idade, que é a do Apara Yuga, ou Idade de Bronze. Então nessa Idade de Bronze é uma decadência maior, o homem vai se tornando cada vez mais carnal, mais escravo da carne, mais afastado da divindade. E a quarta é a Kali Yuga, ou Idade de Ferro.
Essa é chamada Era das Sombras, né? Aqui o homem é totalmente carnal, está inteiramente desconectado com a divindade. Essa idade de Kali Yuga, ela teria duração de mais ou menos 6.000 anos. Então toda a história que nós temos conhecida seria já Kali Yuga. Então é um processo de decadência e o momento que nós estamos agora é o momento final. Então pode pôr a imagem de novo, Cadu. Vamos ver, esse símbolo aí que o Cadu vai colocar representa justamente, né, a era de Kali Yuga. Aí ela. Então essa aqui, né, é a idade das sombras. Nós estamos nessa idade aí, de acordo com eles. Então isso aqui é muito importante vocês entenderem, né? Por que é que os perennialistas, eles vão dizer coisas que estão muito parecidas com o que a gente defende. Porque eles vão ser exatamente a outra face da moeda, da New Age, do modernismo, né? Eles vão ser contra a modernidade, eles vão ser contra o evolucionismo, eles são involucionistas, né? Eles não são otimistas, eles são pessimistas, né? Eles não são panteístas, eles são gnósticos, entendeu? É uma coisa invertida, tá entendendo? Então vamos seguir aí, Cadu. Então tá aí, nós temos aí o René Guénon, né? O René Guénon, todo mundo sabe, era maçom, né? Ele fazia parte daquela maçonaria que é mais espiritualista, né? Que é a maçonaria martinista, né? Fala de Saint Martin. E depois ele vai justamente sair dessa loja maçônica, vai partir para outra por causa da ideia de reencarnação, que ele não aceitava. Ele aceitava a ideia de metempsicose, mas não aceita a ideia de reencarnação, né? Porque para ele metempsicose é uma coisa diferente de reencarnação. Porque para ele pensava assim, ora, a reencarnação é evolucionista, né? O espiritismo é evolucionista. O espiritismo está dentro da nova era, tá certo? Está perfeitamente de acordo, porque são evolucionistas. Ou seja, a pessoa morre, reencarna e vai evoluindo. Processo de evolução. Mas o René Guénon dizia assim, mas a gente está vendo o contrário. A humanidade espiritualmente está ficando pior, né? Não, as pessoas estão reencarnando pior. Ninguém está evoluindo, né? Pelo contrário, entendeu? Então ele vai se dissociar disso daí e vai, né, partir para essa coisa hindu, né, dessa ideia cíclica hindu de involução. É daí que vai escrever um livro, né, A Crise do Mundo Moderno. Né? Ler essas coisas com as devidas precauções, tá bem, mas sem as devidas precauções é perigoso, né? Por quê? Porque isso aqui é tudo muito sofisticado, é gente que é muito esperta, é gente que é muito estudada, então eles facilmente vão enganar. Se você não tiver os princípios católicos bem estabelecidos, né, você vai se enganando. Então vamos ver aqui, né, Cadu? Pode passar aí. Então esse aqui é o Júlio Zévola, né? Então vocês vejam que tem uma conexão do perennialismo com o fascismo, com o nazismo, é óbvio que tem, né? É óbvio que tem. Eles têm uma ideia cíclica de retorno, é a mesma coisa. E por isso que eles são inimigos, né, desse modernismo. Então, de fato, há uma guerra aí, entendeu? O Júlio Zévola, ele foi, né, um mentor intelectual lá, um do Mussolini e depois do Hitler, né, porque justamente ele era um perennialista. Ele entendia o mundo dessa maneira também. O que é o mundo moderno? Kali Yuga. É a época das sombras, entendeu? Então, a gente só vai conseguir voltar à Idade de Ouro quando superar essa era de Kali Yuga. Vamos lá, Cadu, vamos seguir. Então aqui eu fiz um quadro, não sei se vocês vão conseguir ler, mas a gente pode acender a luz aí e acompanhar aqui pela folhinha que vai ser mais fácil, né? Porque aqui não ficou muito bem no quadro aí. Então vamos seguir lá, né? Quadro dos principais pontos divergentes que evidentemente são bem mais visíveis, né? Então eu coloquei de um lado New Age, Nova Era, e do outro lado o perennialismo. Então a New Age, ela é o quê? Globalista e defende um mundo sem fronteiras, é isso?
E o perennialismo é nacionalista e defende o controle de fronteiras. Então nós estamos muito preocupados em combater o globalismo, mas não estamos vendo esse outro lado aqui, entendeu? Eles são nacionalistas, eles vão defender o controle de fronteiras. A New Age é modernista num sentido amplo, no sentido cultural, social e religioso. O perennialismo ele é tradicionalista, no sentido amplo, cultural, social e religioso. Na outra aula eu expliquei por que eles defendem a unidade das religiões de modo transcendente, de modo esotérico, com X, não pode haver unidade das religiões. Eles são contra o irenismo, né? A unidade das religiões ela se dá só para aqueles que são pneumáticos. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse conceito que eles têm de homem tripartite, né? Eu já tinha falado na outra aula. A New Age é evolucionista, o perennialismo é involucionista. A New Age é igualitarista, o perennialismo é hierárquico. Então vocês vão vendo que aparentemente eles estão do nosso lado, né? Porque parece que eles estão defendendo, tá entendendo? Depois nós vamos ver as consequências disso. A New Age é materialista, o perennialismo é espiritualista. A New Age defende uma religião global irenista. O perennialismo defende uma unidade religiosa somente esotérica com S, ou seja, só para aqueles, né, que têm a compreensão da divindade que existe no homem e que já estão preparados para o retorno da Era de Ouro, né, que já supera aquela Era das Trevas chamada Kali Yuga. A New Age é pacifista e tem um discurso otimista, eles querem a paz mundial, né? O perennialismo é belicoso, tem um discurso pessimista. Os perennialistas, geralmente, eles querem apressar Kali Yuga, entendeu? Kali Yuga é a Era das Trevas, mas ela vai passar, porque nós vamos retornar de novo, né, para o início do Manvatara. Então, o que nós temos que fazer? Vamos apressar o processo de Kali Yuga. Então, eles são belicosos, eles querem guerra, entendeu? Eles querem partir para a guerra, né? A New Age é noeísta, né? Ou seja, a fraternidade universal que eu já mostrei para vocês aqui, né? O perennialista atual, ele vai dizer-se defensor da tradição judaico-cristã, que vai ser salvador da civilização ocidental, né? A New Age, nós estamos em Aquário, a era do amor livre. Tudo é permitido, né? O amor é livre, né? Você não pode ter filho, né? Tem que ter aborto, tem que ter controle de natalidade e tal, né? Para os perennialistas, nós estamos em Kali Yuga, a era das sombras e da decadência. A New Age é panteísta, ecologista, perennialismo é agnóstico e anti-ecologista. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão anti-ecologista, que vocês vão entender um bocado de coisas. A New Age é sinárquica. Sinarquia quer dizer que está tudo misturado. Tem que juntar tudo, todos os povos misturados, multiculturalismo, multirracialismo, entendeu? Tudo, a religião global, né? E os perennialistas são soberanistas. Tem que se preservar a soberania nacional, tem que preservar suas fronteiras, sua identidade nacional, tem que preservar a sua tradição religiosa. Por isso, a New Age é progressista e os perennialistas são conservadores. Para os New Age, né, o que é o pecado original? As desigualdades em sentido amplo, desigualdade social, desigualdade de sexo, de raça e de credo. Isso aqui é o pecado original. Como é que se vence isso aí? Né? Unindo tudo, misturando tudo. Mulher não é mais mulher, mulher é homem também, homem não é mais homem é mulher também, então não tem mais diferença nenhuma, né? LGBT, ideologia de gênero e tal. Para os perennialistas, o pecado original é a queda, como eu expliquei para vocês, da Idade de Ouro, né, para a Idade de Prata, o início da perda do divino e aumento progressivo da carnalidade que caracteriza o início da era de Kali Yuga. Então, esses aqui são os pontos divergentes, é claro, né? Essas aqui são diferenças acidentais e nós todos percebemos essas diferenças muito claramente. Depois eu vou
vou me aprofundar um pouquinho mais disso aí, se os senhores tiverem paciência, né? Porque ainda tem muito o que se falar ainda. Agora nós vamos ver os pontos convergentes. Os pontos convergentes é o essencial que a gente não vê, né? É chamada a causa formal, né? Nós vemos os acidentes, mas aquilo que une eles é o que a gente não vê. Mas não é difícil para um católico concluir, né? Então, são liberais em sentido amplo, econômico, moral e religioso. São humanistas, pois defendem a noção de pecado original anticristão. A noção de pecado original que eles defendem, eu acho que eu não botei aqui no texto, né? Ficou faltando aqui, né? Mas está explicado já nessa parte de cima aqui da tabela, né? Que finaliza a nossa tabela aí, né? Eles têm uma noção deformada, né, de pecado original. Para New Age, a pecado original é quando surgem essas desigualdades. E para os perennialistas é justamente quando acontece a queda, que o homem perde a sua essência divina e vai se carnalizando. Eles são anticristãos, pois negam a Cristo seu reinado sobre as nações. São messianistas cabalistas, pois negam a redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo e põem o homem como redentor de si mesmo. São contrários à parousia, pois possuem visão cíclica de tempo. São comunistas no sentido idealista do termo, pois pretendem cada uma, a seu modo, um retorno à Idade de Ouro. Então, seja por ciclos evolutivos, no caso da New Age, até alcançar a paz pelo irenismo ou compreensão da revelação primordial preservada somente pelas comunidades primitivas. Aqui é muito interessante quando você lê os documentos lá, o documento final do Sino da Amazônia, que é justamente o que vai ser dito, né? Que as religiões primitivas são elas que contêm a essência da revelação. Por quê? Porque justamente, né, elas permaneceram num estágio mais primitivo e não sofreram a decadência, né, da civilização. Então elas conseguiram conservar, né, a pureza da revelação. Então isso aqui é a mesma coisa do perennialismo, né, que vai ser desejar um ciclo evolutivo, um retorno à primeira idade de Manvatara, né, que obrigatoriamente se dará ao fim da era de Kali Yuga, a era das sombras, né? Então vamos lá, vamos seguir adiante aí. Deu para entender essa falsa oposição, mas na essência, né? Na essência, eles são tão anticristãos, né? Tanto um quanto o outro. Só que o perennialismo é mais perigoso porque ele tem uma aparência que engana bastante. Ele tem uma aparência que defende certas coisas que a gente também defende, né? Por isso é que eles conseguiram se infiltrar bem na fraternidade de São Pio X, né? E até Dom Lefebvre finalmente, né, perceber o perigo que estava acontecendo aí. E no Brasil tem crescido muito, né? Essa coisa perennialista não é brincadeira. A coisa tem crescido de uma tal maneira justamente por isso. Porque se a gente vai combater a nova era, o comunismo, né, esse progressismo, o modernismo, o Concílio Vaticano II, a Missa Nova e tal, e aparece de repente aqui uma proposta, não, é a Missa Tridentina, né? Vamos voltar para a tradição e tal, e vamos combater o comunismo, né? E aí todo mundo vai sem entender direito em que está entrando. O mesmo processo aconteceu no nazismo, gente, a mesma coisa, né? O nazismo se oferecia justamente como uma oposição a esse avanço globalista comunista. Então muita gente boa aderiu ao nazismo, porque via o nazismo, né? Eles eram tradicionalistas, né? Eles eram contra a modernidade, entende? Então muitos padres, né? Muitos bispos, né? Acabaram aderindo ao nazismo, ao fascismo, né? Porque via nisso uma alternativa, né? Então é preciso estar muito atento. Então agora vamos seguir adiante para a gente poder... Pode apagar a luz, Marta, por gentileza, Marta. Isso, pode pular essa aí, nós já falamos. Já falamos também. Bom, então agora a gente vai chegar nos dias atuais, né?
Esse senhor aí chama-se Robert Mercer. Essa aqui é a filha dela, Rebecca Mercer. Né? Isso aqui é um ponto muito curioso, né? Porque eles são financistas, né? das altas finanças, são bilionários, né? Ele ganha por dia cerca de cento e tantos milhões de dólares. Então é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, por que o Robert Mercer entra nessa história aí? A filha dele é muito ativa também, porque eles vão, né, financiar justamente, né, o Partido Republicano nessa corrida presidencial que teve na última eleição nos Estados Unidos, né? Então eu voltarei a falar um pouquinho dessa família Mercer, só para vocês conhecerem as pessoas, né? Vamos seguir, Cadu. Esse aqui são os irmãos Koch, né? Os irmãos Koch, eles vão liderar nos Estados Unidos, lá se não me engano, no final dos anos 90 e tal, ou no início dos anos 2000, um movimento chamado Tea Party. Tea Party é uma referência a um evento que aconteceu na história americana que vai levar à independência dos Estados Unidos, né? Que é quando, né, os ingleses vão aumentando os impostos e aí os colonos, né, os Estados Unidos não existia como tal, eram 13 colônias, então os colonos, né, eles vão se rebelar e vão fazer um ato, né, chamado Tea Party, Boston Tea Party, a festa do chá, né? Eles vão se vestir de índios, vão invadir um navio que vinha com carregamento de chá inglês, né? A Inglaterra, ela exportava muito chá, então eles vão jogar toda a carga no mar, né? Então, por causa disso, os ingleses vão apertar o cerco contra os colônios e aí depois eles vão declarar a independência. Então, esse movimento Tea Party era justamente um movimento contra os impostos. E quem estava financiando esse movimento eram esses irmãos Koch. Aí que você vai entender a questão ambientalista, né? A questão ambientalista, né, da New Age, ela propõe exatamente um combate, né, a essa questão toda que eles dizem que é desmatamento, que eles dizem que é o aquecimento global, né, emissão de gases e tal. Então, o que acontece? Não pensem vocês que todas as pessoas que são muito ricas, que têm essas indústrias, né, estão felizes com esse projeto globalista, ecologista. Nem todos estão, porque eles estão vendo que isso daí também quebra o negócio deles, entendeu? Então, esses irmãos Koch, essa gente aqui não está nem um pouquinho preocupada com a questão de religião, eles são preocupados com dinheiro. O negócio deles e eles estão vendo que esse movimento, né, globalista, ecologista, né, de certa forma está prejudicando os negócios. Então eles vão começar a investir nesses movimentos que vão fazer uma narrativa contrária a essa ideia que a mídia tradicional transmite, né, aquecimento global e tal. Então eles vão começar a financiar pessoas para poder justamente dizer o contrário, que não tem aquecimento global nenhum. Então aqui que é muito importante vocês entenderem o seguinte, né, nós estamos no meio de uma guerra, né, e essa guerra não é do nosso lado nenhum e nem outro, né? Eles têm seus próprios interesses, mas nós estamos no meio dessa guerra. E é uma guerra de informação também. Então aqui que vocês têm que tomar muito cuidado, né, com essas mídias alternativas, eu já vou explicar por quê. Vamos lá, Cadu, vamos seguir. Então, esse daqui é o Arthur Robinson. Arthur Robinson. Esse Arthur Robinson aí é um cientista, né, que é financiado pelo aquele Robert Mercer, aquele bilionário que eu mostrei antes. Por que o Robert Mercer dá tanto dinheiro para esse cientista aqui? Esse cientista aqui, ele tem umas teorias bastante interessantes, né? Primeiro, ele diz que não tem aquecimento global, né? Ele diz que a radiação é boa, que a radiação a um determinado prazo, ela fez até bem para os japoneses, né? Ele sabe fazer abrigos nucleares, entendeu? E ele tem um estoque lá no rancho dele, né, onde fica o laboratório dele, de não sei quantos 1000 frascos de urina humana. Então ele recolhe. Ele é meio obcecado porque a esposa dele faleceu, né, com uma doença que ele não conseguiu vencer a doença da esposa, e ele acha que pela urina ele consegue rastrear
né? A ideia desse Arthur Robinson, né, é prolongar a vida humana, né? Ele não quer que as pessoas morram, vamos dizer assim, né? Então ele tem uma teoria bastante interessante, mas o ponto de convergência aqui é porque que o Robert Mercer, né, ele apoia e financia este cara. Justamente por causa dessa ideia de que a radiação nuclear pode fazer bem, né? Então, guardem bem isso daí, né? Vamos seguir adiante, Cadu. Aqui nós temos o Steve Bannon, né, que já é bem conhecido, né? O Steve Bannon é um perennialista, tá certo? Ele acredita em tudo isso que eu disse para vocês aqui. Para ele, nós estamos na era de Kali Yuga, né? E o Steve Bannon, ele quer apressar essa era de Kali Yuga, porque ela chegue ao fim e a gente retorne ao ciclo do Manvatara. Entendeu? O Steve Bannon é obcecado por isso, não se enganem, ele é obcecado por isso. E ele vai levar esse projeto dele adiante, tá certo? Ele vai levar esse projeto adiante. Então eu falei bastante do Steve Bannon na outra aula, mas vamos seguir, Cadu. Então eu vou contar mais um pouquinho da história do Steve Bannon, para vocês entenderem como é que funciona a mídia alternativa. O Steve Bannon, né, ele se tornou muito rico, né, na década de 80, ele já era de família rica, mas na década de 80 se tornou muito rico. Ele era um banqueiro, né, que investia dinheiro nessa coisa da Golden Sachs, né. E quando chega ali para o ano 2000, né, ele vai investir nesse jogo aqui, lá em Hong Kong, né, tem uma companhia que produz esse jogo aqui, o World of Warcraft, que é um jogo para nerd, né? Então o que acontece? Vocês não fazem ideia de que existe pelo mundo uma rede, né, de pessoas que jogam isso daqui, no mundo todo, entendeu? Então tem pessoas que estão interconectadas por todo o mundo, né, jogando o Warcraft, né? Então o que o Steve Bannon fez? O Steve Bannon fez uma coisa que chama de cultivo de ouro, né? O que era isso daí? Ele contratou um grupo que era especialista em jogar isso daqui, né? Então o que ele fazia? Esses caras jogavam, ganhavam, cada vez que você ganha um prêmio, uma armadura, você ganha não sei o que, um escudo, uma espada, você vai ficando super poderoso, entendeu? Então ele comprava essas coisas, quer dizer, esses caras venciam, adquiriam isso e aí vendia para os jogadores, para os outros jogadores, entendeu? Então ele fez desse negócio uma coisa muito lucrativa e começou a ganhar muito dinheiro com isso. E aí só que os jogadores começaram a perceber que aqueles inimigos deles iam ficando super poderosos de uma hora para outra. Tá enfrentando o cara aqui, daqui a pouco o cara tá super poderoso, né, com escudo, com arma de não sei o que e tal. Aí eles começaram a perceber que tinha alguém manipulando a coisa. Então eles se organizaram, né, isso aí fizeram internacionalmente. Se organizaram internacionalmente, fizeram um comunicado, né, a companhia que era produtora do jogo, e falaram, nós vamos nos retirar do jogo. Se retira todo mundo, quebra a coisa, né? Então aí vai quebrar o negócio do Steve Bannon. Mas o Steve Bannon vai pensar o seguinte, ele vai ver, puxa vida, como essa gente é esperta, né? Eles foram mais espertos que eu. E ele vai tirar proveito disso, ele vai começar a contratar esses caras que fizeram esse protesto, porque vê que a gente muito habilidosa, que sabe lidar com essas coisas e tal, e vai criar uma rede de blogueiros para disseminar, né, uma contra-mídia, entendeu? Então você tem uma mídia mentirosa, que nós temos, né? Não estou aqui fazendo defesa da New Age, pelo amor de Deus, né? Mas estou dizendo o seguinte, né? Ele vai criar uma mídia alternativa que vai ser tão mentirosa quanto, entendeu? Né? E para isso ele vai usar gente habilidosa. Vamos lá, Cadu. Esse cara aqui, né, é o Andrew Breitbart, né? O Andrew Breitbart, ele vai criar uma mídia alternativa, né, chamada Breitbart News, né? O Breitbart News, ele vai ser uma espécie e vai ser financiada pela família Mercer, né? Robert Mercer vai investir dinheiro pesado no Breitbart News, porque aqui eles vão fornecer toda a informação contrária à narrativa oficial, entendeu? Então, se a narrativa oficial diz X, eles vão dizer Y, entendeu? Então é por isso, gente, muito cuidado com esse pessoal da internet, porque esse pessoal da internet, aqui no Brasil tem muita gente assim, entendeu? Eles
são pessoas contratadas, né? São altamente financiadas, e a maioria desses youtubers, desses influencers, eles fazem exatamente o que fazem os americanos lá, entendeu? A maioria dessas coisas, teoria da conspiração, mas muito cuidado, entendeu? Porque nós estamos diante de dois inimigos com duas redes de mentiras. Tá entendendo? Então vamos lá. Esse daqui é o Andrew Breitbart. Vamos ver, Cadu. Olha lá, ele aqui, né? Tá ele aí, ó. Aqui, quem que é esse aqui? Israel. É o primeiro ministro de Israel. Então aqui, o que diz a notícia? Breitbart News Network. Nasceu nos Estados Unidos, mas foi concebido em Israel. Isso aqui já diz muita coisa, né? Claro, tem que ter uma mídia alternativa, porque de fato chegou um ponto que as pessoas já não suportavam mais a mídia oficial, comunista, né? New Age, ninguém aguentava mais, então eles criaram uma mídia alternativa. O Andrew Breitbart morreu. E aí quem assumiu, né, foi justamente o Steve Bannon. Então o Steve Bannon assumiu o controle do Breitbart News, né? Então aí ele vai começar a difundir, né, toda uma rede de informação, né, contrária às informações oficiais. Vamos lá, Cadu. Então esse aqui é o Miles Yiannopoulos. Esse aqui é uma das figuras, né, que foi justamente um desses jogadores ali, né, que o Bannon contratou, né? Ele vai ter muita influência no Breitbart News, vai escrever vários artigos, sempre contra a informação oficial da mídia oficial. Então vocês podem entrar depois no site do Breitbart News, né? Então vocês vão ver toda essa coisa, né? Então é mais ou menos aí que vai ser concebida a ideia, por exemplo, de Deep State, né? O Deep State é um termo que era usado na Turquia, né? E que vai ser muito usado pelo Breitbart News, para dizer uma coisa que realmente é real, né? Que existe uma burocracia de Estado, né? Muito enraizada. Essa burocracia de Estado controla uma mídia oficial e, através dessa mídia oficial, eles manipulam, né, a opinião pública e manipulam todos os governos. Então, qualquer governo que entra, nada muda, né? Porque essa coisa está muito bem enraizada, né? Então, era necessário criar, né, uma mídia alternativa, porque o Andrew Breitbart, ele pensou que a única maneira de vencer essa guerra, e isso é uma guerra perennialista, né, é justamente dominando a mídia. Enquanto não se dominar a mídia, eu digo mídia, a grande mídia, né? Então eles vão investir na mídia alternativa, que é justamente, né, o celular, né? Vocês vejam como o inimigo do outro lado, ele investiu muito na televisão, né? Então, a tal ponto que a coisa sufoca. Todo lugar que você vai tem uma televisão. Se você vai num consultório médico, tem uma televisão. Se você vai para jantar com sua esposa, tem uma televisão. Entendeu? Então é televisão, jornal nacional, jornal isso, jornal daquilo, né? Mentira, mentira, fake news, fake news, fake news. Então eles viram que as pessoas hoje em dia não estão muito mais ligadas nisso. As pessoas estão mais ligadas no celular. Então as pessoas passam mais tempo ali, né? Se você entrar no consultório médico hoje e tal, você vai ver na sala de espera que as pessoas já não olham a televisão, as pessoas estão ali no celular. E é pelo celular que eles vão disseminando, entendeu? Essa mídia alternativa, que é anti-establishment. Então, o que o establishment diz, eles vão dizer o contrário. Tá entendendo? Então, é um jogo muito perigoso para nós, né? Pode seguir, Cadu. Então, aí que nós vamos falar agora, né, do desenvolvimento perennialista. Pode acender a luz, por favor? No mundo, né? Porque essa coisa, né, ela se tornou uma força poderosa no mundo, né? No Brasil não precisa dizer, já falei bastante na aula passada, né, por causa dessa ideia de focar no lado oposto, né? Vamos combater o comunismo, vamos combater os progressistas, os modernistas, e a gente não está vendo esse outro lado aqui, entendeu? Então, gente como o Olavo de Carvalho, né, penetrou muito profundamente, enraizou-se muito profundamente na ideia, né, dos brasileiros, porque justamente, né, o Steve Bannon, ele é que controla, né, essa questão.
Então nós temos aí, né, uma rede de perennialistas, é muito vasta, gente, é muito vasta. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês uma lista imensa de autores perennialistas. Então essa gente quer mesmo a guerra. Eles querem uma guerra porque para eles esse ciclo Manvatara, Kali Yuga tem que acabar, entendeu? Então, o que está se formando? Está se formando então uma frente ampla, né, de perennialistas. Muitos nem tão conscientes assim, né? Mas talvez vocês até fiquem chocados, né? Mas vamos lá, né? Então, certamente aqui eu fiz uma lista, né? Steve Bannon, que foi o principal articulador da campanha de Donald Trump. Os que estão acima aí, o Robert Mercer, né, a Rebecca Mercer, foram eles que colocaram o Steve Bannon na campanha do Trump. O Trump, ele ia perder a eleição para Hillary Clinton, né? A campanha dele estava desabando, né? Então a Rebecca Mercer, ela teve uma reunião com o Donald Trump. O Donald Trump todo mundo sabe, né? Já era milionário e tal, né? E tinha contato com essa gente. Aí então a Rebecca vai falar com ele e vai dizer o seguinte: olha, você vai perder a eleição, né? E aí ele concordou, ele falou: de fato, a coisa está caminhando muito mal. Ela falou: mas a gente pode reverter esse quadro. Aí ela falou: eu tenho uma equipe que pode mudar completamente isso. A equipe dela era quem? Steve Bannon, né? Steve Bannon chefiava uma equipe muito competente, né? Justamente, né, esse pessoal do Breitbart News, né? E aí a coisa muda, né? A partir daí o Donald Trump vai ganhar a eleição. É por isso que eu dizia para meus alunos lá em 2015, né? Eu já dizia para eles, eu falava, na época da eleição do Donald Trump, eu falei: Donald Trump ganha a eleição e no Brasil o Bolsonaro ganha também. Não tinha a menor dúvida disso. Não tinha a menor dúvida. Porque eu sabia que já tinha laços, né? A gente sabe que tem laços, né, do Steve Bannon com a família do Bolsonaro, né? Não vou dizer que o Bolsonaro é um perennialista, mas certamente os filhos são, né? Certamente os filhos são. E o Bolsonaro, ele, né, todo o perfil que se apresenta diante de nós se enquadra exatamente dentro disso aqui que eu apresentei para vocês, né? É um liberal, né? Mas ao mesmo tempo, né, é a favor, né, da tradição e tal, mas das tradições todas, né? Agora, recentemente, ele publicou uma lei que, né, decreto, né, o Chico Xavier é um dos heróis nacionais, né? Então, vamos fazer um panteão para o Chico Xavier, né? Então, olha lá, né? Só que a coisa não fica só aqui no Brasil, né? No Brasil, a coisa entrou pelo Olavo de Carvalho e outros, né? Só Olavo de Carvalho. Aquele senhor também, Dom João, que eu pedi para o senhor anotar o nome, né? José Monir Nasser. Tá? Tem vídeos dele na internet, vocês vão ver lá, perennialista, entranhada a coisa, né? Então vamos ver, né? Jean-Marie Le Pen, França, perennialista. Então Marine Le Pen, né, possivelmente também é perennialista. O Jean-Marie Le Pen é perennialista com certeza. Bom, então eu posso supor que a Marine Le Pen também é. Você vai encontrar vários vídeos na internet da Marine Le Pen junto com o Steve Bannon, né, discursando juntos e tal. Você vai encontrar vários vídeos, né? Então a gente põe muita esperança nessa frente nacionalista que se forma, né? Porque todos eles defendem, né, a soberania nacional, defendem, né, são contra essa questão imigracionista, né? Eles querem, como se diz na Itália, né, uma Europa soberanista, né, soberana, né? Eles são contra a União Europeia, eles são contra a ONU, tá certo? Então por isso que muita gente acaba aderindo a eles, né? Viktor Orbán, na Hungria, né? Não vou dizer que o Viktor Orbán é perennialista, mas ele está alinhado com esse projeto, né? Matteo Salvini, na Itália, Nigel Farage, na Inglaterra, foi aí que saiu o Brexit, né? O Brexit vai sair exatamente disso. Olha lá o Breitbart News, né? Dizia, né? Se não fosse o Breitbart News, não tinha o Brexit. O que é esse movimento? É sair da União Europeia, né? Retirada da Inglaterra da União Europeia, né? Então a gente vê que há uma articulação, né? Então quem foi que articulou o Brexit, né? A saída da Inglaterra foi justamente esse senhor aqui, Nigel Farage. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão comprovar tudo isso que eu estou falando, gente. Isso
não é coisa assim difícil, né? Na Escócia, Nicola Sturgeon. Na Rússia, o Vladimir Putin. O Vladimir Putin lá é assessorado por um gnóstico, né? Perennialista, que é o Alexandre Dugin. O Alexandre Dugin tem lá, pega o livro dele lá, A Quarta Teoria Política. É exatamente isso daí, né? Ele vai defender uma espécie de mistura de fascismo com o stalinismo, entendeu? Então eles são, né? Eles são igual o movimento eslavófilo, né? Eles são nacionalistas, né? Eles não querem mistura, tal. Eles são antiglobalistas, né? Entendeu? Uma coisa muito importante para a gente entender como católico, nós somos, né? Olha, se nós pegarmos aqui aquele quadro comparativo que eu fiz, né? Nós somos totalmente contra a New Age, nós somos antiglobalista, nós somos tradicionalista, agora esse negócio de evolucionista e involucionista, né? Isso aí é uma briga deles, né? Nós não somos nem uma coisa nem outra, né? Nós somos hierárquicos, né? Nós somos a favor de uma hierarquia. Agora, o perennialismo é a favor de uma hierarquia, por quê? Porque eles veem o ser humano tripartite. Então, né, existem homens que são superiores a outros, mas isso a nível espiritual. Porque para eles o homem é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é aquela fase que o homem está mais atrasado. Ele é muito carnal, né? É um homem inteiramente carnal. Então, o Kali Yuga é essa época que o mundo está assim, carnalizado, né? E tem aqueles que conhecem, né, a ciência oculta, né, a sabedoria perene, né, que eles chamam, né, sabedoria perene, mas no sentido, né, místico que eles usam. Quando eles falam em metafísica, eles não estão falando da metafísica da mesma forma que a gente fala, né, em Aristóteles e São Tomás de Aquino. A metafísica deles é essa coisa esotérica com S, né. Então depois tem a alma, que é uma espécie de meio termo, né, meio carnal, né. Então tem um homem que ele é mais alma do que corpo, mas ainda não é o ideal. O ideal é quando o homem ele é espiritual, né? Então esse aqui é o homem, né, que ele chama de pneumático. Ele tem um pneuma divino, né? O pneumático tem um pneuma divino. Será um sopro? Oi? Será um sopro divino? Esses daqui já atingiram em si mesmo a idade de ouro, né? O início do ciclo de Manvatara, entendeu? Então por isso que eles são hierárquicos. É como a hierarquia lá dos hindus, né? Que acredita naquela coisa de castas, entendeu? Então para eles, os nazistas a mesma coisa, extremamente assim, né? Aqui a raça pura, a raça, né, germânica. E essa raça pura, né, é que tem que governar o mundo. Os outros são inferiores. Então a coisa racista, a coisa eugenista, né? Tudo está um pouco ligado, né? É claro que eles vão sempre fugir desses rótulos aí, né? Lógico, vão sempre fugir desses rótulos. Porque são rótulos também, observe bem uma coisa importante, né? Nós temos aqui duas narrativas, né? Então a gente não pode aderir nenhuma nem a outra, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a visão fascista, né, que se tem no mundo é a versão contada justamente, né, pelo esse pessoal progressista, modernista, tal, que é baseado no livro daquele filósofo, né, da escola de Frankfurt, né, que escreveu A Personalidade Autoritária, né? É o Adorno, né? Theodor Adorno, se não me engano. Então, para ele, essa questão do nazismo, fascismo, né, é uma questão de psicologia. Ele aplica a psicologia freudiana para dizer que pessoas assim que aderem ao nazismo, ao fascismo, são pessoas que são mal resolvidas sexualmente e tal, e aí acabam se tornando complexadas e tal, e vão descarregar isso, né, dessa maneira. Sim. Curiosamente, tanto o nazismo como o Freud tem fundo nietzschiano. Pois é, porque tudo isso tem uma cabala, é mística, né? Então, mas a gente sabe que o fundo mesmo do nazismo, né, eu expliquei para vocês, se vocês entenderem essa ideia de tempo cíclico, vocês vão entender tudo que eu falei, né? Tempo cíclico, né, é um ascendente de evolução e outro, né, que é involutivo, né, de retorno. Se vocês entenderem isso aí, vocês vão entender essa guerra entre perennialistas, né, e modernistas, né?
Deixa eu ver mais aqui. Então, né? Infelizmente, essa ânsia, né, de combater esses inimigos que são mais visíveis, né? Porque se apresentam mais visivelmente, né? Geralmente faz as pessoas aderirem ao perennialismo. Alguns aderem ao perennialismo já mesmo, né, sabendo do que se trata, né? São pessoas que estudaram a coisa e sabem do que se trata e acham que realmente, né, como é o caso desse senhor que eu citei agora, né, o José Maria Nasser, né? Esse daí é um perennialista, assim como o Olavo de Carvalho e tal. Essa gente sabe, né, do que está falando, né? Agora tem os católicos, coitados, que vão embarcando nisso, por quê? Porque eles estão cansados desse mundo moderno também, né? E de certa forma eles querem um retorno à tradição. Eles querem retornar à tradição, né? Acontece que o mundo não é assim a história. A história não é cíclica, né? Então eles vão defender o catolicismo medieval, por exemplo, né? Porque, por exemplo, o Steve Bannon defende o catolicismo medieval. Então o que ele quer fazer? Ele quer formar uma escola de gladiadores, né? Ele quer formar um mosteiro. Lá na Itália ele escolheu justamente o Mosteiro Trisuti, que para ele é uma coisa assim que representa, né? É um símbolo, né? Para fazer um seminário para formar, né, jovens, padres, porque a ideia central é realmente tomar a igreja. Então eles têm, lógico, eles têm o Papa Francisco como o inimigo, né? O inimigo número 1, porque o Papa Francisco, ele é toda essa agenda, né, New Age, toda. O Papa Francisco, ele é New Age, né, 100%, entendeu? Então eles sabem que a coisa tem que passar pela igreja. Então tem todo um projeto perennialista para o domínio da igreja. E não se engane, tem muitos cardeais aí, entendeu? Muitos cardeais. Então, eu não acho difícil, não acho nem um pouco difícil que no próximo conclave eles consigam eleger um papa, formar um papa. E aí qual é o perigo disso? O perigo disso é um papa que aparenta ser tradicional, defende a missa, né? Tradicional, mas no entanto é um perennialista, porque ao mesmo tempo que defende a missa tradicional, ele vai defender também as outras tradições das outras religiões também, né? Então é aí que nós vamos saber onde é que está o erro. A gente vai saber onde está o erro, é por aí, né? Se você vê um papa que defende o tradicionalismo, mas não defende Cristo Rei, não defende o reinado de Nosso Senhor, né? Para ele, Cristo só governa a sua igreja. O budista lá tem a sua tradição, né? O hinduísta tem a sua própria tradição, o judaísmo tem a sua própria tradição, né? O que eles querem é salvar o Ocidente, né? É a tradição judaico-cristã, né? Porque para eles, a decadência do Oriente, ela se deu também, mas a do Ocidente foi mais rápido, né? Então, o encerramento desse ciclo, né, Manvatara, era de Kali Yuga, e eu não duvido que, né, é uma suposição minha, né, porque os estudos do Robert Mercer, com questão de abrigo nuclear e dizer que a radiação pode ser boa depois de um determinado tempo, né, não duvido que essas pessoas pensem de fato numa guerra, né, um choque para apressar o final da era de Kali Yuga. E aí um retorno, tá entendendo? Uma espécie de restauração, né? Mas uma restauração martinista, né? Uma restauração como foi na Revolução Francesa. Lembre-se disso, né? A Revolução Francesa, vem aquela maçonaria que varre tudo, chamada faxina sangrenta, né? E depois vem a maçonaria martinista, que para fazer aquela restauração, para dar a aparência de que a monarquia retornou, né? Então, e aí engana muita gente, né? Porque muita gente acaba aderindo a isso daí, né? Então, tá bem? Tá bem.